Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, mas com muita saudade de vocês, de estarmos juntinhos, assim, presencialmente, né? Mas isso tudo vai passar e daqui a pouco nós vamos estar lá na igreja, o prédio da igreja, porque a igreja somos nós e aqui nós estamos como igreja. Isso é muito bom a gente saber que aonde quer que a gente esteja, nós estamos juntos em Cristo. Bom, mais um dia, mais uma história bíblica, mais uma EBD, né? Então, nesse momento, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que Ele esteja nos abençoando nesse período da nossa história. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos como igreja, falando da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Eu quero te pedir por cada pessoa, cada criança que está agora nos ouvindo, nos vendo, Senhor, que Tu possa estar trabalhando no coração de cada uma delas. Ó Deus, fique com elas, fique conosco, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Bom, oramos e agora nós vamos cantar. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus e nós vamos cantar um cântico muito legal. Nós vamos cantar a primeira vez e depois a segunda vez, porque eu tenho certeza que você vai aprender. Vamos lá? Vamos ouvir? Vamos cantar. Quem não souber vai cantar depois. Vamos lá. Bem bonito, hein? Ó, muito fácil, é só essa letrinha e você vai, ó, cantar junto comigo. Vamos lá, bem animado, vamos lá. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ó, sim, 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 a Bíblia é. Ó, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Ó, sim, 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 a Bíblia é. Ó, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Muito bem! Tá vendo? Nós acabamos de confirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que está escrito aqui é Deus falando conosco. Nós acabamos de falar com Deus, orando. E aqui é Ele falando conosco. Bom, nós acabamos de falar que a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que está na Bíblia. Porque aqui nós só falamos o que está na Bíblia. Vai acontecer algo muito importante agora, dia 31 de outubro. É aniversário da Reforma Protestante. Reforma Protestante. Reforma. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou com tijolos. Geralmente, quando a mamãe, papai, resolve fazer uma reforma lá na sua casa, né? Eles vão reformar aquilo que estava o quê? Não estava muito bonito, né? Estava errado e precisou ser reformado. Às vezes é uma parede que está quebrada, está furada, né? Está descascando. E a reforma é nada mais do que isso, né? É botar tudo no lugar, tudo certinho, tudo bonito, né? Quando tá tudo quebrado, a gente tem que botar novos tijolos. A casa, para ficar bem firme, tem que estar numa estrutura. Então, isso é reforma. Reforma é fazer o quê? É colocar aquilo que estava tudo desarrumado, tudo feio, tudo de uma forma errada, de uma forma
correta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre reforma. Ah, mas não é esse tipo de reforma, não. Não é? Nós não vamos pintar parede, nós não vamos quebrar parede, nós não vamos colocar tijolo, nós não vamos fazer nada disso. Nós vamos falar do que foi a reforma protestante. Deus usou um homem para que essa reforma fosse feita. Que reforma foi essa? Ah, na igreja, desde depois de Jesus, quando Jesus subiu, Jesus veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou, está lá montando um lugar para cada um de nós, preparando um lugar para cada um de nós, mas depois que Jesus veio, começou todo mundo assim, um falava para outro do evangelho, um falava para outro do evangelho, mas os mais velhos, o que foi acontecendo? Foi, saindo, foi para outro lugar, foi seguindo coisas que não eram para seguir. Não eram para seguir. Foram esquecendo de Deus, foram esquecendo das coisas de Deus, foram esquecendo da palavra de Deus, né? E aí começou a fazer o quê? Colocar homens entre Deus e o homem. E vocês sabem que quem é que está entre Deus e os homens? Isso mesmo, gostei de ver. Jesus! Jesus é que está entre Deus e os homens. Mas aqueles homens daquela época, eles foram querendo aparecer. E aí, eles achavam que eles eram mais importantes que Jesus. Mas Deus usou um homem só não, ele usou vários homens. Mas culminou neste homem que é chamado de Martinho Lutero. Eu vou te contar rapidinho quem foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, como eu falei para vocês, ele quando era pequeno, ele achava que Deus era aquele Deus que castigava, que fazia mal, um bicho-papão, ele só aprendeu isso, né? Então, um bom tempo da vida dele, o pai dele sempre quis que ele fosse assim, que ele fizesse uma faculdade, que ele fosse um engenheiro, que ele se desse bem na vida. Só que aconteceu uma coisa com ele, muito séria. Quando ele já estava assim um rapaz, aconteceu dele passar por uma tempestade muito forte, Você tem medo de tempestade? Ai, quando começa aquele vento, aquele trovão. Então, Martinho Lutero também ficou com muito medo. E ele fez uma coisa, ele começou pedir a Deus, porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente começa com medo, fica, ai meu Deus. E ele falou, Senhor, se tu salvar a minha vida, eu vou ser um monge, só vou viver para você. Eu vou ficar lá enclausurado, vou ficar lá dentro do seminário. Aí, o que aconteceu? Ele foi salvo. Ele foi salvo por quê? Só porque ele fez uma promessa? Não. Porque Deus já tinha um plano para ele. E aí Martinho Lutero foi ser monge, sim, que um monge é um tipo de padre. Vocês conhecem o padre, não conhecem? Então, e ali dentro, ele começou a estudar a Bíblia. Porque naquele tempo, sabe o que acontecia? Nós não tínhamos acesso à palavra. As pessoas não podiam ler a Bíblia. Só quem lia era um homem, era o padre, era o papa, era ele que lia a Bíblia e ele dizia o que ele quisesse. Você não podia confessar a Deus os seus pecados, você confessava a um homem. E aí Martinho Lutero, quando ele começou a ler a Bíblia, ele se deparou com uma coisa muito importante, um versículo muito importante. Ele foi vendo muitas coisas erradas que a igreja fazia naquele momento, né? Eles compravam, dizia que perdão as pessoas compravam com dinheiro, se pagasse o perdão era comprado. Eles vendiam coisas dizendo que era de Jesus, que era de Maria. Eles faziam tudo isso. E aí o que aconteceu? Martinho Lutero, lendo a palavra, ele começou a perceber quantas coisas erradas ele vinha fazendo. Então ele decidiu que não podia ser assim. Ele leu um versículo muito importante. Vamos lá? Vamos ver o versículo? Aonde que está o versículo? Para a gente ver aonde. Nós nos cantamos hoje que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele leu que o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus, está aqui em Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Gente, não era isso que ele vinha aprendendo, que todo mundo fazia? Não existia isso. As pessoas, não era fé em Deus, era o quê? Era o homem que compravam as pessoas.
Então o que aconteceu? Ele começou a protestar sobre isso, ele começou a dizer que isso estava errado, né? Então ele foi lá na igreja, lá na porta da igreja, que a igreja era o único lugar, só tinha uma igreja naquela cidade, é onde todo mundo via tudo. Ele chegou lá na porta da igreja e colocou todas as coisas erradas que a igreja vinha fazendo. E aí ele começou a mostrar o que a gente precisava fazer, o que a palavra de Deus dizia sobre salvação, sobre o seu relacionamento com Deus. E ele viu na Escritura, ele viu na Bíblia, que não existe outra revelação de Deus. O homem não pode revelar nada de Deus. O que diz é só a Escritura. Então ele viu que só a Escritura, não era homem, não era papa, não era padre, não eram as pessoas, mas era só a Escritura, a verdadeira revelação de Deus. Outra coisa que Martinho Lutero viu na Bíblia, quando ele estava lendo a Bíblia, que a salvação vinha pela fé, somente pela fé. Somente pela fé. E o que é fé? Fé não vem de nós. Fé vem de Deus. Será que fica assim? Fé vem de Deus. Então, somente pela fé. A nossa salvação é pela fé. O Senhor nos dá essa fé, essa coisa que vem no nosso coração e diz: eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele morreu por mim. É a fé que faz isso. Martinho Lutero, quando estava lendo a palavra, ele viu: não, vocês estão fazendo errada, é pela fé. Outra coisa que ele viu, muito importante, e começou a falar para todo mundo, que é só pela graça. O que é graça? Graça é um presente de Deus. Presente você compra? Não, quem compra é alguém que te dá de presente, né? Quando é seu aniversário, a sua mãe não vai lá e não compra um presente e te dá? Você precisa pagar por aquele presente? Não. É só pela graça do Senhor. Então a salvação é pela graça, só pelas Escrituras, só a revelação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, só pela fé e só pela graça. A graça de Deus é um presente que Deus nos deu. A graça é um presente que Deus nos deu. E aí Martinho Lutero começou: não é isso, não. Quem é importante é o homem? É aquele homem que está sentado lá que é importante? Ele viu que não. Somente Cristo. Só Cristo. Não existe ninguém, não existe homem entre nós e Deus. É somente Cristo. Cristo que é o nosso Salvador. Foi Cristo que foi colocado na cruz do Calvário, morreu por nós, ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, está lá guardando um lugar para cada um de nós. Então, não existe homem que seja mais importante do que Cristo. A nossa salvação é só por Cristo. Se nós estamos aqui, é por Cristo. Outra coisa muito importante que Martinho Lutero viu na palavra de Deus, que nós não devemos honrar homens, nós não devemos dar glória a homens. Só a Deus a glória. Só a Deus toda a honra e toda a glória. Somente a Ele. Então, quando Martinho Lutero começou a ler a Bíblia, Deus começou a falar o coração dele, Deus começou a se revelar a ele, e ele viu que não era nada daquilo. Olha, tudo isso custou muito caro para Martinho Lutero, né? Naquele tempo, quando você se rebelava, quando você protestava contra eles, você era condenado à morte. Você era condenado à morte. Mas Martinho Lutero, se você quer saber mais alguma coisa de Martinho Lutero, eu estou colocando lá no Recados. Hoje mesmo eu já coloquei.
lá no gibizinho que tem lá a história em quadrinhos, eu hoje comecei, amanhã eu vou colocar mais uma parte da Reforma Protestante, falando sobre a Reforma Protestante. Por isso o nome é Reforma Protestante. Até eles queriam matar, mas teve um homem que estava lá no poder que pegou ele, levou e ele ficou num castelo isolado durante muitos anos. Mas foi uma bênção, porque nesse castelo ele conseguiu fazer um monte de coisa que Deus usou ele para fazer. Inclusive o Velho Testamento, né? Então, não que ele tenha escrito, mas ele colocou numa linguagem onde todo mundo pudesse entender. E aí poderia todo mundo ter acesso à palavra de Deus. Por isso que nós não estamos falando que Martinho Lutero foi um homem usado por Deus, para que hoje a gente pudesse ler a palavra. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que diz se quem está falando lá na frente ou quem está fazendo certo ou errado. É a palavra de Deus que confirma isso. Então, criança, nós precisamos estar atento naquilo que Deus está falando para a gente. Esses são os 5 solos, são os 5 pilares, os 5 alicerces da igreja, da igreja. São os 5 solas. É chamado de 5 solas, né? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sol a Deus de glória, né? Então, são 5. E olha só, essa reforma foi para que a gente hoje estivesse aqui. E a gente fizesse a coisa certa, que nós pudéssemos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados a quem? A Deus, e não a homens, como era ensinado naquela época. Né? Quem perdoa os nossos pecados é o Senhor Jesus. Não é homem que perdoa os nossos pecados. E foi contra isso que Martinho Lutero lutou, foi contra isso que ele protestou. Por isso nós somos chamados de protestantes. Mas é para protestar com amor à palavra de Deus, amor às coisas de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, criança. Muitas vezes nós precisamos fazer uma reforma dentro da gente. Ou seja, tirar aquilo que está errado, né? Tirar aquilo que está errado dentro do nosso coração, porque nós somos casa de Deus. Tirar aquilo que está errado dentro de nós e deixar que Deus nos faça de novo, né? Às vezes nós somos vasinhos assim, ó, igual esse tijolinho, ó. Um vaso todo arranhado, todo quebrado, tá vendo? Todo quebradinho. Mas Deus, Ele quer fazer uma reforma na gente. Ele quer deixar a gente assim, ó, todo bonitinho. Só quem pode fazer isso é Jesus. E quando a gente faz uma reforma, quando Jesus entra e faz uma reforma dentro do nosso coração e da nossa vida, olha, o Espírito Santo entra, ele flui dentro de nós. Então, nós hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Mas aprendemos hoje que o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos. E agora, crianças, nós vamos cantar um cântico que fala justamente sobre isso, tá? E eu queria que você levantasse a sua mãozinha assim, para a gente poder cantar. Eu vou te ensinar, né? E a gente vai cantar junto. Olha só, preste atenção, ó. Só Jesus, só Cristo, só a fé, só Jesus, só a Deus de glória, só a graça e só a Escritura, tá? E é assim que nós vamos cantar. Só a fé, só Jesus, só a Deus de glória, só a graça e só a Escritura. Vamos lá? Vamos cantar? Hoje é tempo de recordar a Reforma Protestante. Santos homens Deus levantou, a sua igreja reformou. Só a fide, só o Cristo, só lhe deu glória.
solas da reforma. Sola fide, sola em Cristo. Soli Deo glória. Sola gratia, sola escritura. São 5 solas da reforma. Toda glória somente a Deus, que nos salva somente por a graça. Em sua Bíblia nos revela, só pela fé só Cristo salva. Sola fide, sola Cristo. Soli Deo glória. Sola gratia, sola escritura. São 5 solas da reforma. Sola fide, sola Cristo. Soli Deo glória. Sola gratia, sola escritura. São 5 solas da reforma. Tá vendo? Você aprendeu logo, hein? Então, eu queria que você fizesse isso. Vamos lá? Você vai desenhar sua mãozinha. Você vai desenhar sua mãozinha. E você vai desenhar na sua mãozinha, ó, só pela fé, só por Jesus, só a Ele toda a honra e toda a glória, só pela graça, aquele presente que Deus nos deu, que foi Jesus. E só a Escritura que fala toda a verdade e a quem devemos obedecer. É muito bom estudar sobre a palavra de Deus, é muito bom saber a verdade. Olha, Martinho Lutero, ele viu também que a verdade nos liberta. Vamos orar? Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por esse tempo que nós estamos aqui, por você ter aprendido, e vamos pedir a Deus que nos reforme, que Ele quebre a nossa vida e faça tudo de novo. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de todos os homens que contribuíram para essa reforma protestante, para que a gente hoje saiba da verdade, Senhor. Nós possamos ter acesso à tua palavra, ó Deus, à tua Bíblia, à tua Escritura, à tua revelação, Senhor. Muito obrigado por aqueles homens que 100 anos antes, Senhor, de Martinho Lutero, já estavam lutando por isso. Mas tu usaste o teu servo com muita coragem, ó Pai, para trazer, Senhor, para enfrentar todo aquele tempo de guerra, Senhor, de matança, ó Pai, de coisas erradas que estavam acontecendo da igreja. Tu usaste ele, nós te agradecemos pela vida dele, pelo que ele foi, do que ele representou para o cristianismo. Agora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, visita cada família, cada criança nesse momento, que tu possas entrar no coração dessas crianças e fazer uma reforma, Senhor, que eles possam saber, Senhor, que só a tua palavra é a verdade, que só Cristo, Senhor, nos salva, que só a ti toda a honra e toda a glória, e é a fé que nos faz, Senhor, saber de tudo isso, ó Pai. A ti toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, somente de Jesus. Amém, amém. Pois é, criança, agora você tem as atividades lá na sua apostila, mas eu queria que você cantasse a música para mim. Manda um vídeo legal, mostrando a sua mãozinha, cantando para mim. Sola fide, sola Cristo, solis Deo glória, sola gratia, sola escritura, são 5 fórmulas da reforma. Canta pra mim, canta bem bonito. Mamãe e papai vai aprender sobre a reforma também. Isso é importante para nós cristãos. Em nome de Jesus, um beijo para vocês. Ó, eu espero vocês domingo, hein? Domingo na nossa live. Na nossa live, ó, domingo, hoje à tarde, 3 horas da tarde, hoje, 3 horas da tarde. Entra lá que vai ter muita brincadeira, vai ter muita coisa boa. Ó, um beijão para vocês. Voltei aqui rapidinho que eu não podia deixar de falar. Eu quero fazer um agradecimento assim muito especial. Eu tô falando especial porque agradecimento a Deus em primeiro lugar. Mas eu quero agradecer a Theo, meu neto, meu amado,
o meu querido. Olha, gente, ele me ajudou em toda a elaboração dessa aula. Ele pegou para a gente poder começar a pesquisar sobre a vida de Lutero, ele leu, ele tem lido, toda essa parte gráfica aqui, foi ele que fez isso aqui. Então, quer dizer, olha, a gente precisa ter pessoas que eles aprenderam sobre serviço, não é? Então, Theo, muito obrigado, meu amor, que Deus te abençoe, que você seja sempre um homem de Deus e faça as coisas do Senhor com muito carinho e com muito amor de todo o teu coração. Vovó te ama, vovó te ama. Muito obrigado por você ter me ajudado. Sem você, eu não sei se tudo isso aconteceria, tá? Um beijo pra você.